pessoal, meu nome é Ana Cláudia. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre pós-impressionismo. O que é pós-impressionismo é a expressão utilizada para definir um período artístico europeu, sendo assim, são diferentes estilos e tendências artísticas. Surgiu na França em 1886, após a última exposição do impressionismo. Surgiu como uma intelectualização do impressionismo, entendido pelos artistas que o integram como um método empírico de percepção e de realidade. Não era apenas uma expressão passageira como no impressionismo, e eles não queriam se opor, mas queriam dar continuidade ao impressionismo. O pós-impressionismo foi a expressão utilizada para definir a pintura e posteriormente a escultura no final do impressionismo por volta de 1885, marcando também o início do cubismo. Já no início do século XX, a maioria de seus artistas iniciou-se como impressionista, partindo daí para diversas tendências distintas. Os principais artistas do período foi Paulo Cézanne, Paulo Gauguin, Georges Seurat, Vicente van Gogh. O termo pós-impressionismo foi utilizado pela primeira vez pelo crítico de arte britânico Roger Elliot Free para designar as obras expostas na Grafton Galleries, em Londres, em 1910. Os pós-impressionistas valorizavam muito a expressão do lado subjetivo, humano, emocional e sentimental. Dessa forma, o novo espírito que surgia se distanciava do impressionismo, na medida em que não buscava somente elementos técnicos, estudo da luz natural nos objetos e reprodução da realidade, como fizeram seus antecessores. As principais características do pós-impressionismo eram subjetivismo, liberdade cromática, valorização da luz e textura, técnica pontilhista, valorização de temas do cotidiano, bidimensionalidade em detrimento da perspectiva. Quem foi Paulo Cézanne? Paulo Cézanne foi um pintor pós-impressionista francês. Sua obra radicalmente inovadora foi além do impressionismo em busca de uma nova arte. Seu rigor geométrico mais tarde serviu de ponte entre o impressionismo e o cubismo. Ele nasceu em Ars, no sul da França, no dia 19 de janeiro de 1839. Filho do banqueiro Louis Auguste Cézanne, fez todos os seus estudos em artes. Ele rejeita os padrões acadêmicos da época, mas seus primeiros trabalhos têm pouco a ver com esse movimento. Pinta quadros escuros e românticos, mas muitas vezes usando uma espátula, resultando em espessos estratos de cores sobrepostas, como na tela dedicada ao pai, Louis Auguste Cézanne, 1866. No final dos anos 70, Cézanne vai aos poucos encontrando seu estilo pessoal, como na obra-prima Ponte de Mais, 1880. O perfeccionismo de Cézanne pelas formas geométricas é observado quando trabalha em diversas obras que são repetidas exaustivamente, como nas telas A Montanha, Sainte-Victoire, 1904. Quem foi Paulo Gauguin? Foi um importante pintor francês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Consolidou a própria fama, recriando linhas e cores, anulando a profundidade e reivindicando o direito de se expressar à sua própria maneira. Nasceu em Paris, na França, no dia 7 de junho de 1848, filho do jornalista francês Clovis Gauguin e de Aline Chazal. Em 1849, sua família embarca para Lima, no Peru, e o pai morreu durante a viagem. Aos 16 anos, morre sua mãe. Em 1873, Gauguin casa-se com a dinamarquesa Mette Sofia Gede, com quem veio a ter 5 filhos. Em 1875, conhece Camille Pissarro, que se torna seu mestre e o introduz no grupo dos impressionistas. Em 1882, com uma crise no mercado financeiro, Gauguin perde o emprego e começa a se dedicar somente à pintura. Ele passa a pintar natureza morta, como do quadro Natureza Morta com perfil de Charles Laval, onde combina pintura e escultura.
É dessa época a tela Dança dos Quatro Bertrands, em 1886. Em 1897, pinta a obra De Onde Viemos, Quem Somos Nós, Para Onde Estamos Indo. A preparação da obra ocorre na fase em que o artista tentou o suicídio. Em fevereiro de 1903, pouco antes de morrer, luta contra as doenças sífilis e eczema doloroso. Nessa época, pinta tela Cavaleiros na Praia, com um estilo diferente, mas que tinha o desejo de ir além do materialismo puro e dar mais ênfase a cores, emoções e imaginação. Significou uma ruptura absoluta do ponto de vista conceitual com o impressionismo. Quem foi Georges Seurat? Foi um importante pintor francês do final do século XIX. É conhecido como fundador do pós-impressionismo. A forma mais científica de aplicar as cores, uma das principais características de suas obras, foi adotada por artistas famosos como, por exemplo, Picasso e Van Gogh. Seurat nasceu em 2 de dezembro de 1859 na cidade de Paris, França. Na fase inicial de sua carreira, buscou referências artísticas nas obras de Delacroix e Peter Paulo Rubens. Entrou em 1875 na Escola Municipal de Desenho de Paris. Entre 1878 e 1879, estudou na Escola de Belas Artes de Paris. Entre 1884 e 1886, pintou aquela que seria sua mais importante e famosa obra de arte, que é Domingo à Tarde na ilha de La Grande Château. Ele usava as cores como uma abordagem científica, buscando efeitos ópticos e a forma com que as cores de uma pintura chegavam ao espectador. Ele valorizava e preferia cores quentes, porém o pintor buscava um equilíbrio entre as cores frias e quentes. As cores frias e escuras, junto com linhas direcionadas para baixo, eram utilizadas para passar sentido de tristeza, e as linhas voltadas para cima transmitiam sentimentos positivos e alegres. Luz e escuridão aparecem em suas obras de forma equilibrada e harmoniosa. Ele fazia uso da técnica de pintura conhecida como pontilhismo. Na fase final de sua carreira artística, passou a retratar em suas obras temas ligados à diversão e paisagens litorâneas. Faleceu de difteria, causa provável, aos 31 anos de idade, no dia 29 de março de 1891. Quem foi Vicente van Gogh? Ele era considerado um dos maiores pintores de todos os tempos. Van Gogh produziu mais de 2.000 obras durante seus 37 anos de vida. Seu legado é tão representativo que em 1933, em Amsterdã, seu país natal, foi criado um museu para abrigar suas criações. O artista foi caracterizado por alguns como um homem incompreendido, atormentado, intempestivo e com distúrbios comportamentais. Isso não só suas obras, como sua vida geram muita curiosidade até os dias de hoje. Nasceu em 30 de março de 1853, na Vila Brabante de Zundert, no sul da Holanda. Membro de uma família com condições financeiras, ele teve 5 irmãos, sendo 3 mulheres e 2 homens. Um deles chamava-se Theo, que foi seu melhor amigo durante toda a vida. Van Gogh é tido como o maior expoente do pós-impressionismo. Alguns apontam em suas obras os primeiros sinais do expressionismo. Suas pinturas serviam de inspiração para diversos artistas. A primeira obra de destaque de Vicente Van Gogh foi Os Comedores de Batata, de 1885. É um quadro sombrio e escuro retratando camponeses durante uma refeição noturna. Segundo a sua biografia, foi nessa pintura que se pode notar o interesse do artista na teoria das cores, luz, sombras, contrastes e pinceladas carregadas de tinta. Em 1888, o último quadro feito pelo artista foi O Pintor de Girassóis, retrato de Van Gogh. O artista pintava ao ar livre, hábito que conservou até morrer. Segundo sua biografia, a técnica de pinceladas firmes e carregadas que criou para seu próprio uso, aplicada sem hesitação, permitiu-lhe pintar rapidamente e produzir um vasto número de obras nos últimos 2 anos e meio de sua vida. Um dos episódios mais conhecidos na história da vida de Van Gogh ocorreu em dezembro de 1888,
quando, após uma discussão com seu então amigo Paulo Gandin, ele teve um acesso de raiva e mutilou a sua própria orelha com uma navalha.